Ok, então começamos a gravação. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Hoje nós estamos reunidos para a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, onde eu vou ter a oportunidade de falar, passar para vocês algumas coisas, algumas informações sobre o nosso curso de gestão pública, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o portal do aluno. Só sinaliza para mim se está aparecendo aí o portal do aluno. Está aparecendo? Beleza. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez a nossa aluna Leila, que permitiu que eu utilizasse o portal dela apenas como um modelo de apresentação. Pessoal, seguinte, nosso primeiro encontro, ele não é um encontro longo, pelo contrário, é mais para explicar algumas coisas para vocês que são importantes e que são importantes não apenas para agora, mas para o curso todo de vocês, tá? Vocês estão começando a fazer a disciplina de comunicação em linguagem, tá? A disciplina de comunicação em linguagem, ela é considerada uma disciplina regular ou padrão. Esses termos, eles simbolizam que essas disciplinas regulares ou padrão, elas têm duração de 30 dias, mais ou menos. Se você der uma olhada aqui no portal, na coluna ao lado esquerdo, quase lá no final, na opção Relação de Disciplinas, você vai encontrar exatamente as disciplinas do seu curso. Vai observar que no seu primeiro período aparecem todas elas, tá? Aparece também no segundo período, terceiro, quarto e o módulo optativo. Módulo optativo, por quê, professor? Porque quando vocês estiverem no terceiro período, vocês vão ter direito a escolher uma disciplina do módulo optativo para poder cursar. Mas isso é só no terceiro período, tá? Não vai precisar cursar mais de uma, mas vai poder escolher apenas uma. Vocês podem observar que o primeiro período de vocês, ele tem um tom mais escuro do que os outros períodos. Por que isso? Porque isso mostra que você está fazendo essas disciplinas. Inclusive, uma outra informação aparece também apenas no primeiro período, ou melhor, o período que vocês estão matriculados, né? Que hoje, no caso, é o primeiro período, a data de início e término da matéria, tá? É, as disciplinas padrão ou regular, elas são aquelas disciplinas ofertadas todo mês. Então, é quando você oferta uma, você cursa ela em torno de 30 dias, depois oferta outra, e assim vai. Nesse sentido, vocês terão 5 disciplinas regulares por semestre, por período, tá? Então, serão 5 mais uma disciplina semestral. Essa disciplina semestral é o que a gente chama de APEX, Ambiente Profissional e de Extensão em Gestão Pública. Essa disciplina ela dura aproximadamente 6 meses, tá? Alguns alunos têm perguntado sobre ela. O que eu tenho dito? Ó, não vamos ver essa disciplina agora. O que eu quero é que vocês tenham foco na disciplina de comunicação em linguagem, que é a primeira disciplina de vocês. Teremos uma aula, eu vou marcar essa aula em breve, onde nós vamos falar somente da disciplina de comunicação em linguagem. Perdão, da disciplina de Apex, tá? Todo período vocês terão 5 disciplinas regulares e uma semestral. A semestral é sempre Apex. Nesse período, vocês estão tendo Apex 1. No próximo, Apex 2 e assim vai por diante, tá? As disciplinas regulares, elas duram em torno de 30 dias, tá? Mas, se vocês observarem bem, a data de início e término delas não tem 30 dias, tem mais de 30 dias, tá?
Mas por que é que eu explico que eu falo que as disciplinas regulares duram em torno de 30 dias? Porque em até 30 dias você vai conseguir concluir a sua matéria, tá? Bom, dito isso, feito essa introdução extremamente necessária, vamos entrar na disciplina de comunicação e linguagem. Vocês podem observar que na coluna ao lado direito vocês encontram as disciplinas que vocês estão cursando. Em breve, quando vocês migrarem para o segundo período, vai aparecer as disciplinas do segundo período aqui em cima e as disciplinas do primeiro período mais abaixo, que aí serão as disciplinas que vocês já cursaram, tá? Então, tudo isso vai aparecer aqui na coluna ao lado direito. A coluna ao lado esquerdo é uma coluna para você navegar no portal. É uma coluna fixa, ela nunca sai dali, sempre vai aparecer. Na minha coluna ao lado direito, eu vou clicar na disciplina de comunicação e linguagem. O que que eu observo aqui? Que o meio da tela mudou, ele já sinaliza que eu estou dentro da disciplina, e a minha coluna ao lado direito também mudou, porque agora eu tenho as ferramentas para navegar na minha disciplina, tá? Essas explicações que vocês verão eu dando sobre a estrutura da disciplina de comunicação e linguagem vai servir para as outras disciplinas também, tá? Todas as vezes que eu começar uma disciplina regular, semestral também, mas principalmente regular, eu tenho que clicar na caixinha Introdução e clicar em dois links muito importantes. O primeiro, a apresentação da disciplina, onde eu vou ter acesso às informações iniciais da disciplina, com texto e vídeos também, aonde essas informações vão dizer o que que a disciplina vai abordar. E o segundo link, cronograma de atividades, também dentro da caixinha de introdução. Isso aqui é muito importante porque vocês vão conseguir visualizar aqui os prazos que vocês têm, tá? Então, assim, todas as vezes que começar a disciplina nova, principalmente sendo uma disciplina regular, vocês devem acessar esses dois links, principalmente o cronograma de atividade, tá? Vocês podem observar que no cronograma de atividade, vocês têm datas. Só que metade dessas informações aqui são apenas é, são apenas informações, não são relativas a atividades pontuadas, tá? Então, por exemplo, a primeira linha aqui, ó, ele sinaliza o início da disciplina. Está dizendo que ela começou no dia 16 de setembro, tá? A segunda linha é o Fórum de Apresentação e Ambientação, tá? Também não é uma atividade pontuada, é apenas um fórum para você se apresentar. Ele encerrou no dia 30 de setembro. Quem não se apresentou não tem problema, tá? Fórum de informações gerais também não é pontuado, é apenas um fórum onde o seu professor tutor ele vai postar mensagens para a turma. Ele vai ficar disponível até o dia 26 de outubro. Fórum Dúvidas é o fórum que também não é pontuado e é o fórum para os alunos postarem dúvidas na plataforma relativa à matéria e o professor tutor vai acessar ali para poder responder. Estará disponível até o dia 13 de outubro, tá? A partir daqui, aí sim, a gente vai falar sobre atividades pontuadas. Por exemplo, o Fórum Temático já está aberto desde o dia 23 de setembro e vai fechar no dia 10 de outubro, tá? Vale ponto, vale até 10 pontos. E os circuitos inicial, intermediário e final, que são apenas as questões de múltipla escolha, tá? Aqui também são atividades pontuadas. Vocês devem acessar até o dia 13, até semana que vem, né? Dia 13 é segunda-feira que vem, para fazer essas atividades pontuadas, tá? E no dia 26 a gente encerra a disciplina.
A primeira disciplina de vocês, que é a disciplina de comunicação e linguagem, ela oferece somente isso. Todas as outras disciplinas regulares que vocês terão vai oferecer também isso. A única coisa que vai oferecer a mais, na verdade, são duas. Primeiro, o circuito integrador, que serão duas questões discursivas que vocês terão a partir da próxima disciplina regular, que é a TGA, e provavelmente vocês farão comigo essa disciplina, tá? E também vocês terão a possibilidade de fazer a prova final a partir da próxima disciplina. Então, essas duas coisas não tem aqui em comunicação e linguagem. Comunicação e linguagem é a disciplina introdutória, então as atividades são mais simples, tá? A partir da próxima, aí sim vocês terão tudo isso e mais as discursivas e também a possibilidade de fazer a prova final. Para você ter aprovação na disciplina de comunicação e linguagem, você precisa somar 50 pontos. Basicamente, fazer as atividades você consegue, tá? Só fazer as atividades. A partir da próxima disciplina regular, a média vai ser 60 pontos para a nota final. Tem que ser 60 pontos para passar direto. Se não conseguir, aí você tem a chance de fazer a prova final, tá? Mas tem comunicação em linguagem, você fazendo as atividades, você consegue essa pontuação. Até porque o professor da matéria, ele também aplica atividade extra. Aí vocês têm que verificar aqui, ó, no Fórum de Informações Gerais, as postagens dele orientando, né, sobre a própria disciplina. Tem muitas informações aqui, mas também o que ele está orientando sobre a atividade extra, tá? Então, todas as vezes que você iniciar uma disciplina nova, você tem que fazer isso, ok? O próximo link que eu mostraria é o plano de ensino da matéria. Ele também apresenta, ele mostra o que a disciplina vai abordar, tá? E depois vem os fóruns. O fórum de apresentação já foi encerrado, aí tem o fórum de informações gerais e o fórum dúvidas, tá? Isso tudo dentro da caixinha introdução, ok? Depois vocês vão ter acesso aos circuitos, inicial, intermediário e final. Todas as disciplinas regulares têm esses circuitos. Tá? Dentro de cada circuito, vocês vão encontrar duas aulas. Tá? Conteúdo da aula 1 e da aula 2 no circuito inicial. Dentro do circuito intermediário, conteúdo da aula 3 e da aula 4. E dentro do circuito final, conteúdo da aula 5 e da aula 6. Tá certo? Bom, professor, os conteúdos estão só aí? Não, a gente tem dois espaços de conteúdo, né? Antes dos circuitos, eu acabei pulando aqui sem querer, tem o link material didático. E é dentro dele que você vai encontrar o link livro didático. Importante informar que todas as disciplinas regulares têm um livro didático com 6 capítulos, tá? 6 capítulos. E, paralelamente, você vai estudar nos circuitos inicial, intermediário e final. Cada um deles tem 2 conteúdos. Professor, como é o conteúdo dos circuitos? Muito simples, vou clicar só no primeiro para você ter uma ideia. A gente chama esses circuitos de circuitos interativos. Por quê? Dentro dele, vocês vão encontrar muitas imagens, textos, vídeos gravados pelo professor conteudista, links que interagem com o aluno, fazendo perguntas, às vezes indicando um vídeo no YouTube, tá? Por isso que ele é chamado de conteúdo interativo. Então, eu tenho duas fontes de aprendizado. Livro didático, que está dentro do material didático, tá? Tem 6 capítulos, e os conteúdos dos circuitos inicial, intermediário e final. Cada um deles tem dois conteúdos para vocês estudarem. Dentro deles também, vocês vão encontrar as avaliações, que são as questões
de múltipla escolha. E aqui chegou no ponto que eu queria chegar mesmo. Mostrar para vocês um plano de estudo que vai fazer toda a diferença para a vida acadêmica de vocês, que não vai ajudar apenas aqui, em comunicação e linguagem, mas também vai ajudar nas outras disciplinas. Então, por exemplo, eu falei com vocês que as disciplinas regulares, em 30 dias, em até 30 dias, vocês conseguem terminar, não foi isso? Se você parar para analisar, 30 dias equivale a 4 semanas. Passa um pouquinho, né? Porque 4 semanas, tecnicamente, vai dar 28 dias. O que você vai fazer todas as vezes que você iniciar uma disciplina regular? Você vai estudar durante essas semanas. Primeira semana de aula, o que você vai fazer? Presta atenção aqui, ó. Você vai estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 do seu livro didático. Em seguida, você vai clicar aqui, ó, na caixinha do circuito inicial e vai estudar o conteúdo da aula 1 e da aula 2 do seu circuito. Porque esse conteúdo, ele complementa o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro didático. E quando você terminar, você vai clicar aqui, ó, avaliação do circuito inicial para responder as perguntas do seu circuito inicial. Essas perguntas, o conteúdo delas são exatamente do livro didático, do capítulo 1 e do capítulo 2, e dos circuitos, e do circuito inicial, o conteúdo da aula 1 e da aula 2. Exatamente o que você acabou de estudar. A chance de você gabaritar é muito alta. E isso é o que você vai fazer na sua primeira semana. Na sua segunda semana, você vai fazer a mesma coisa. Você vai estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro didático, vai em seguida clicar no circuito intermediário e estudar o conteúdo da aula 3 e da aula 4, que complementa o conteúdo lá do livro didático, capítulo 3 e capítulo 4, tá? E em seguida, vai clicar aqui em avaliação do circuito intermediário para responder as perguntas do circuito intermediário. Na terceira semana, capítulo 5 e capítulo 6 do livro didático e, em seguida, circuito final, conteúdo da aula 5 e da aula 6. Tá? Em seguida, avaliação do circuito final para responder as perguntas do circuito final. Tá? Professor, quantas chances eu tenho nessas questões de múltipla escolha? Você tem 2 tentativas, tá? E sempre vai prevalecer a nota da sua última tentativa. Bom, mesmo se ela for maior ou menor do que a primeira, não importa. Prevalece a nota da última tentativa. Mas se você dividir dessa forma, certamente você terá sucesso. Professor, o senhor disse que são 4 semanas. Mas o que que acontece? Lembra que eu também falei que comunicação e linguagem é a primeira disciplina de vocês e, portanto, ela não oferece tudo de avaliação que as outras vão oferecer? Aqui termina a comunicação e linguagem, né? Tem também no meio disso aqui o fórum temático, né? Aqui, ó, que também é pontuado, ó. Clica nele e depois clica em fórum temático também, tá? Feito isso, você vai ler aqui o que pede e vai clicar aqui embaixo em responder. Aí você escreve e clica aqui embaixo em enviar mensagem ao fórum. Não precisa assinar o seu nome, porque já aparece o seu nome quando você postar, tá? Aqui você termina as atividades de comunicação e linguagem. A partir da próxima disciplina, e aí vai ser uma regra que vai valer para todas, vocês terão tudo isso. Mas o circuito integrador, que são 2 questões discursivas, que a partir da próxima disciplina vocês vão fazer e vão deixar para estudar na 4ª semana, tá? Professor, ok, entendi, mas nós estamos entrando agora na 4ª semana da disciplina, não é isso? Deixa eu ver aqui. Vocês começaram dia 16, né? Então, 1, 2, 3. Estamos começando a 4ª semana. Eu não fiz nada ou fiz poucos
exercícios, atividades. Não tem problema. Foca nessa ordem. Vamos lá. Leia o capítulo 1, capítulo 2 e em seguida o conteúdo da aula 1 e da aula 2, para você já responder e ter chance de gabaritar. Já faz logo o fórum temático, porque ele termina, acho que agora dia 10, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no cronograma. Aí você dá prioridade ao fórum temático, ó, termina dia 10. Os circuitos termina dia 13, que é segunda-feira da semana que vem. Aí você já pega nos circuitos nessa ordem. Capítulo 1, capítulo 2, conteúdo da aula 1 e da aula 2. Responde. Depois vai lá, capítulo 3, capítulo 4, conteúdo da aula 3 e da aula 4, e assim vai, tá? Vai ficar um pouco puxado para quem não fez nada? Vai, mas dá para fazer. A partir da próxima disciplina, que é a disciplina de TGA, o que que você vai fazer? Você vai dividir direitinho, para que você não fique sobrecarregado, tá? Essa é a dica de ouro que eu tenho para passar para vocês, tá? E essa é a abordagem que é feita aqui, tá? Prática de ensino e, bom, pesquisa de opinião, vocês não podem participar agora, somente a partir do segundo mês, e aí eu recomendo que vocês participem. Prática de ensino, isso aqui é utilizado para atividade extra, mas aí é bom vocês verem primeiro qual é a orientação para atividade extra, tá? Porque tem professor que não utiliza aquele espaço, faz outra atividade, tá? E isso é o que vocês têm para ver sobre a estrutura da disciplina de comunicação e linguagem. É isso que eu tenho para falar com vocês. E aí, complementando essa informação, nunca é demais, né? Explicar, informar. Disciplina de Apex. Eu não quero que vocês se preocupem com ela agora, mas vocês podem começar a fazer o seguinte, ó. Entramos na disciplina da Apex, cliquei na caixinha Introdução. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai ver a apresentação da disciplina, tá? Tem vídeo aqui, ó. Ok? E vai clicar na apresentação do projeto institucional de extensão. Isso aqui é muito importante. Por quê? A professora Solange Moura, nossa diretora acadêmica, ela gravou 4 aulas, estão aqui, ó, aula 1, 2, 3 e 4, onde ela explica tudo sobre a Apex. Quem não assistiu esses vídeos, devem assistir primeiro, tá? Aí você clica no link, aparece o vídeo aqui. Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Terminou de assistir o vídeo, os vídeos? Terminei, professor. Beleza, então você pode fazer o seguinte. A Apex, ela também tem os circuitos, mas ela não tem livro didático. Os circuitos, dentro do circuito inicial, intermediário e final, assim como vocês acabaram de ver da disciplina de comunicação e linguagem, tem também aulas. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igualzinho. Mesma estrutura. Então, por exemplo, circuito inicial, conteúdo da aula 1. Vocês vão ver que é a mesma estrutura. É óbvio que é um conteúdo diferente, é uma abordagem diferente, mas é a mesma estrutura. É interativo, tem links, tá? E tem gravações de aula, perdão, do professor conteudista. Aqui, tá? Bom, o que que eu quero dizer para vocês? O circuito inicial e o intermediário têm questões de múltipla escolha. Vocês podem estudar essas aulas e responderem essas questões de múltipla escolha. A partir do circuito final, na verdade, ainda dentro do intermediário, vocês vão ver que tem um link lá para vocês anexarem slide, né, de planejamento. Não se preocupem com isso agora. Teremos uma aula em breve para falar sobre esse trabalho. Ah, professor, mas eu quero começar. Você não vai começar agora. Você vai esperar a aula. Quer começar? Começa do jeito que eu te falei. Veja a apresentação da disciplina. Assista aqui, ó, a apresentação do projeto institucional de extensão, as 4 aulas, tá?
Tem em torno de mais de uma hora aqui de vídeos, dividido em 4 aulas, para vocês assistirem. E façam as atividades pontuadas do circuito inicial e intermediário. Isso já é o suficiente. Vou marcar essa aula provavelmente para a semana que vem, vou tentar encaixar na agenda. Semana que vem ou no máximo na outra, e aí a gente vai ter uma aula só para falar da Apex. Dessa forma é melhor. Não quero que ninguém se preocupe com o trabalho da Apex, até porque é um trabalho tranquilo e a gente vai ter uma aula só para explicar. Tá? Então, sobre a Apex, é isso que eu tenho para passar para vocês. Tá? Para finalizar esse nosso encontro, professor, gestão pública tem TCC? Não. Tem estágio? Obrigatório, não. Mas nós temos uma coordenação de estágio que vira e mexe e divulga a oportunidade de estágio no Brasil inteiro. Se você quiser, você pode estagiar, mas não é obrigatório, tá? Professor, são quantos anos? São 2 anos de gestão pública. É um tecnólogo de 2 anos, tá? São 4 períodos, tá? Nossa avaliação no ENAD é muito boa. O último ENAD, que é uma prova que os alunos, né, de todas as graduações do Brasil inteiro fazem, a nossa nota foi 4, a nota máxima é 5, tá? Então vai de 0 a 5. A nossa nota é 4, o que nos coloca em uma posição como um dos melhores cursos de gestão pública do Brasil, tá? A maioria dos nossos professores possuem doutorado, a maioria, né? E o restante possui mestrado. São professores que são especialistas em suas áreas, né? Que têm anos de experiência. Então, vocês têm acesso a um conteúdo muito bem embasado, tá? Vocês já têm acompanhamento de tutores, de tutoria que são excelentes, tá? E assim vai perdurar durante todo o curso de vocês. O nosso WhatsApp, ele é um WhatsApp da coordenação mesmo, eu que cuido. É para ajudar vocês, tá? Hoje eu já respondi alguns alunos, tinha algumas mensagens atrasadas, eu já estou atualizando lá a resposta no particular, no privado. Fora que vocês também podem utilizar o grupo de vocês para postar mensagens lá, tá? Não tem problema nenhum. Eu procuro olhar todos os dias. Quando não dá para ver todos os dias, eu tento ver já no dia seguinte. Porque esse acompanhamento através do WhatsApp, que é uma ferramenta boa, tá? Isso ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? É, a A Marcele tá pedindo para falar sobre a grade curricular, que eu gosto de chamar, Marcele, de matriz curricular. Esse nome grade eu não gosto muito, não. Mas não fique chateada com a minha observação, é porque no Brasil é muito comum as pessoas falarem grade, né? Grade dá a ideia de prisão, né? E estudar nos liberta, então não prende a gente. Então eu entendi o que você quer e eu vou chamar de matriz curricular. Eu cheguei a abordar aqui no início, tá, ô Marcelo? Eu não sei se você chegou a pegar, mas eu falei um pouco das disciplinas que estão aqui, que são 5 regulares e uma semestral. É um padrão que vocês terão ao longo do curso, tá? São 4 períodos. Lá no final, vocês têm acesso ao módulo optativo, né? E aí vocês vão ter direito a escolher no terceiro período uma disciplina optativa para poder cursar, tá? Mas aí depois vocês podem dar uma olhada aqui, é importante. Quer utilizar o microfone, Marcele? Pode utilizar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, pode fazer, tá? Em relação à apresentação, nesse primeiro momento que eu tinha para mostrar para vocês, eu já mostrei. Agora eu fico aqui, eu vou dar 5 minutos para perguntas, se tiver. Vi que tem um nome assistente em gestão organizacional. Esse nome você viu onde? Dentro do WhatsApp?
podem aproveitar e fazer a pergunta, tá, gente? Enquanto a Marcele está escrevendo ali. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Pode abrir o microfone. Olha, eu não sei, Marcele. No WhatsApp tem uma assistente de coordenação, que é a Rosângela, ela nos auxilia, também pode tirar dúvida. Normalmente é o coordenador que tira, mas ela está ali para ajudar. Mas assistente em gestão organizacional, eu não vi, não. Não vi. Posso me informar. Mas, basicamente, vocês terão muito contato comigo e cada disciplina, durante a graduação de vocês, vai ter um tutor que, às vezes, pode se repetir ou não, tá? Então, por exemplo, vocês estão tendo o professor Marcelo, né, em comunicação. Em TGA, provavelmente eu serei o professor de vocês, porque eu também pego essa disciplina, tá? Mas se não for eu, vai ser outro professor, possivelmente o professor Márcio, tá? E assim vai. Cada disciplina regular é um professor diferente. Na disciplina de Apex, sou eu que cuido, tá? Fica com o coordenador mesmo, tá bom? E aí, o que que a gente pode combinar? Ao longo da semana, dos próximos dias, se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Fernanda também está escrevendo. Pessoal, podem utilizar o microfone, tá? De repente é mais prático. Mais alguém teria alguma dúvida? A Apex 1, ela é o começo, sim, entre aspas, tá? É uma disciplina que vocês tem assuntos lá gerais para vocês estudarem, com aplicação em gestão pública, e tem um trabalhinho que vocês vão desenvolver. As outras matérias são as disciplinas regulares, que são oferecidas por mês, que duram em torno de 30 dias, tá? Por enquanto, o foco é nessas, em especial em comunicação linguística que vocês estão fazendo. Aí, na semana que vem, no máximo na outra, a gente vai ter um encontro para falar sobre a Apex. Tá bom? Pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar aqui a gravação, já está quase terminando o nosso tempo, tá? Enquanto isso, ele vai